Bom dia, amados irmãos e amigos que têm nos acompanhado domingo após domingo nas lives, tanto aqui pelo Instagram, como agora também estamos gravando diretamente para o YouTube. Contudo, nessa manhã, nós estaremos trabalhando apenas pelo Instagram, tá bom? Para a transmissão desse nosso devocional dominical, ok? Então, eu quero aqui apenas acompanhar junto ao computador as pessoas que estão nos acompanhando agora, para a glória do nosso Deus. E desde já, tá bom? Convidando a todos para dar essa parada, tá bom? Acalmar-se um pouco agora, pela manhã, nesses mais ou menos 30 minutos que nós queremos ter entre tanto o devocional, bom, como também momento de oração. Agradecendo ao Senhor por Ele nos ter dado o mês de agosto. E, se Deus quiser, depois de amanhã começar aí os meses do BRO, como dizem os mais velhos. Então, obrigado, Senhor, por esses 8 meses que o Senhor tem nos dado. Então, irmãos, eu sou mais grato a Deus ainda porque hoje é o aniversário do nosso caçula, Kalel, presente de Deus, assim como a nossa primogênita. Quem é pai, quem é mãe aí sabe a alegria de ver os seus filhos crescendo nos caminhos do Senhor. E os papais que estão se preparando aí, as mamães estão se preparando aí para em breve abraçar o filhinho, a filhinha. Meus irmãos, aproveitem. Como eu já postei hoje, conversando com a minha filha mais velha, filhos criados no temor do Senhor, filhos criados de acordo com a vontade do Senhor, os filhos de uma maneira geral, como presentes, bom, e também no relacionamento deles com os pais. Quando tudo ocorre bem, são pedacinhos do céu para mim e para você. Eu falo isso também porque nós iremos meditar um pouco sobre a bênção de Cristo através das famílias hoje pela manhã. Está bem? Então eu quero cumprimentar os irmãos que têm chegado aí devagarzinho. Louvado seja Deus pela sua vida. E eu já quero deixar o convite, porque hoje, às 18h30, para a glória de Deus, nós estaremos tendo o nosso primeiro culto com a comunidade maior, digamos assim, da igreja, no nosso estacionamento, tá bom? Então, nós podemos reunir de forma legal e de forma segura, mantendo a distância solicitada pelos nossos governantes, os governantes tanto políticos quanto em relação à saúde, os nossos líderes. Podemos reunir até mais ou menos umas 40 a 50 pessoas no nosso estacionamento, tá bom? Todo mundo portando a sua máscara, todo mundo sentado à distância, que é mínima solicitada, e fazendo uso do álcool como nós teremos. Também lembrem, bom, do horário de 18h30. E lembrem também de comunicar a nossa secretária pelo grupo da nossa igreja, a irmã Michele, de modo que nós saibamos quem irá, para estar dentro do limite estabelecido para a glória do nosso Deus. E conforme foi avisado pelo nosso governador, estamos entrando numa nova etapa e poderemos nos reunir no outro domingo com a metade das pessoas que cabem no nosso estacionamento. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos confiar. O Senhor tem estado conosco até aqui. Então, quero agradecer a cada um dos 8 irmãos que já estão me acompanhando aqui. Eu também estou acompanhando ali pelo computador para ver como é que está a transmissão para você. Eu quero, então, nesse instante, fazer uma oração, pedindo que o Senhor esteja comigo, pedindo que o Senhor esteja com você nesta manhã. Vamos orar? Santo Deus, Pai, obrigado pela tua graça e paz que vieram até nós, manifestações da tua bondade e do teu amor, através do teu Espírito Santo que hoje habita em nós. Mas antes, obrigado porque foi manifestado também no ministério terreno do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu, que fundou a igreja, que nos enviou junto contigo o Espírito Santo. Obrigado, Pai,
porque nesta manhã podemos louvar o Teu nome, porque nesta manhã podemos reconhecer que até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou grato, então, Pai, por cada um dos amados irmãos e amigos que têm acompanhado os nossos devocionais, nossas lives, os nossos cultos, e eles próprios têm louvado ao Senhor em seus lares. Muito obrigado, Pai. Fica conosco na meditação da Tua Palavra Santa e que cada lar representado aqui, tantos que estão assistindo neste exato momento, como aqueles que assistirão posteriormente à gravação, que o Senhor os abençoe pela Tua Palavra através do Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Então, que maravilha. Bom, obrigado aí, Micaele, como sempre, nos ajudando a disponibilizar o link, bom, aqui no grupo da nossa igreja. E compartilhem, irmãos, compartilhem com amigos, compartilhem com familiares, de maneira que outras pessoas possam ser abençoadas agora e mais tarde, assistindo a gravação, como já tínhamos falado, possam ser abençoados pela palavra de Deus pregada e, ao mesmo tempo, tá bom, possam conhecer a Cristo, né? Essa bênção vem através do conhecimento de Cristo como Salvador, antes de tudo, e depois como aquele que guia-nos a fazer a vontade do Pai em nossas famílias. Já que falamos que agora pela manhã nós iremos justamente abordar, tá bom, as bênçãos de Cristo, agora sobre a família. O texto que nós temos refletido, já em algumas EBDs, é o texto de Efésios, capítulo de número 1. E eu quero ler com vocês, tá bom? Até o texto que nós queremos meditar nessa manhã. Eu vou ler do início, que é o capítulo 1, versículo de número 3, até o versículo de número 10. Efésios, capítulo de número 1, versículo 3 até o 10. Falaremos neste momento especificamente sobre os versículos de número finalzinho do 7, pegando o finalzinho do 7 e entrando no 8, 9 e 10. Tá bom? Eu vou estar explicando para você por que eu estou fazendo essa leitura e por que eu estou fazendo essa divisão. Mas deixe dar para você o precioso texto da palavra de Deus. Vamos lá? Então, verificando aqui como é que está a gravação para vocês. A iluminação espero que esteja boa, o áudio também. Vamos lá, amados. O texto diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo de número 10. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém. Obrigado aos irmãos que estão entrando aí. Que bênção, viu? Então, espero aí que nós tenhamos mais. Neste momento nós temos 15 pessoas assistindo ao vivo. Espero que mais adiante, com a graça de Deus, nós tenhamos um número bem maior de irmãos. Ok, irmãos. Focalizando também por causa da alegria que eu estou experimentando hoje com o aniversário do nosso caçula. Gostaria de falar sobre as bênçãos de Cristo, ou a bênção, se você quiser assim entender, eu vou explicar o porquê,
a bênção de Cristo sobre a família. Uma aplicação do texto de Efésios capítulo 1, do versículo de número 3 até o 10. Bom, é o texto que nós lemos hoje, mas especificamente pegando 7, 8, 9 e 10. Só lembrando que, embora a gente esteja trabalhando mais ou menos 1, 2, 3, às vezes 4 versículos desse início de Efésios, o capítulo 1, do versículo 3 até o versículo de número 14, vocês podem conferir aí, segundo a Almeida, tá bom? A antiga Almeida, a nova Almeida está fazendo uma diferença agora na pontuação, mas a Almeida, que nós estamos mais acostumados, né? A Almeida que não é a nova Almeida, e outros textos de traduções maravilhosas que nós temos em português, eles não colocam pontos finais às frases do versículo 3 até o 14. Por quê? É uma maneira de tentar representar, tá bom? Uma ideia que estudiosos, leitores, tá bom? Tradutores lá do texto original percebem que o que Paulo está escrevendo aqui é um parágrafo só. Lembra aquela ideia de parágrafo bem rápido? Lá na escola a gente aprende que parágrafo, para nós, né, começa com aquele recuozinho da margem esquerda, você deixa um espaçozinho em branco de mais ou menos, digamos, um centímetro, 1,5 cm. Aí você começa a frase com letra maiúscula e só termina, tá bom, o parágrafo quando você começa um outro parágrafo. E a forma de finalizar o parágrafo é justamente com a pontuação. Normalmente, se é uma frase declarativa, ponto final, tá bom? Se você estiver desenvolvendo uma pergunta no decorrer, aí pode terminar com ponto de interrogação, tá bom? Ou de exclamação, se você estiver se admirando ou transmitindo algum tipo de emoção. Mas o normal é esse. Nós temos um parágrafo nessa formatação, que é começando com letra maiúscula, recuado e terminando com ponto final. Pois é, a Almeida, que eu estou lendo, faz justamente essa pontuação, seguindo, tá bom, a leitura lá do texto original que Paulo escreveu. Então nós temos um parágrafo. Pastor, por que é importante então ler um parágrafo? Bom, nós poderíamos, de certa forma, dizer que o parágrafo, ou um parágrafo, é um conjunto de ideias, tá bom? Um conjunto de ideias que pode ser manifestado através de várias frases. Um conjunto de ideias que pode ser manifestado através de várias frases, tá bom? Então, aqui nós não temos pontos finais dentro da frase, mas isso não impediria de termos um parágrafo ainda, tá bom? O fato de não termos pontos dentro desse texto aqui, segundo a antiga atualizada, marca uma outra característica que a gente pode perceber de Paulo. Sabe quando às vezes você está conversando com alguém e a pessoa está tão envolvida, ela é tão elétrica naquilo que ela está declarando, de maneira que ela mal às vezes termina uma frase e já começa outra, e ela faz isso sucessivamente? Pois é, nos estudos literários, nos estudos teológicos, a quebra de uma frase é chamada de anacoluto. Isso, nomezinho estranho, mas vamos chamar de quebra, tá bom? Quebra de frase. Então essa quebra de frase, ela vai ser representada na escrita através do início de uma outra frase, às vezes começando já, terminando com uma vírgula, só para dar uma pausazinha para respirar. E depois começa com outras frases, tá bom? Conectando umas às outras. Aparentemente, isso pode transmitir para nós uma ideia de confusão na mente, mas não. Se você analisar bem cada caso, como esse que nós estamos vendo aqui, você verá a surpreendente, ou o surpreendente, tá bom? Eu vou usar a palavra o maravilhamento de Paulo, ou a sensação de maravilha que Paulo experimenta. Logo quando ele começa com as palavras, por isso que eu li o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está sendo louvado, está sendo mencionado a ele um cântico, tá bom? E interessante que quando Deus muda nossas vidas, como um sinal de mudança, Ele põe em nossos lábios um cântico. Ele põe em nossos lábios um agradecimento. É como que o agradecer se torna uma das primeiras ações e uma das mais frequentes ações daqueles que conhecem a Deus. É o agradecimento.
Na quarta-feira nós falamos que quando nós somos gerados por Cristo, nós nos tornamos ensináveis. Quando nós somos gerados por Cristo ou nascemos de novo, junto com a natureza de ser ensinável, nós também ganhamos uma nova natureza, a natureza de Cristo, que nos ensina a sermos agradecidos. Pois é, então Paulo começa, depois da introdução dessa carta, expressando uma das mais belas formas de agradecer a Deus. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Por isso que eu falei no início, há poucos minutos atrás, de nós estarmos usando o singular bênção e às vezes bênçãos, tá bom? O que é que a gente quer dizer com plural e com singular aí, pastor? Vamos lá. Quando nós usamos o singular, nós estamos focalizando que tudo que nós temos é bênção, tá bom? Como um grupo, um conjunto. Então, tudo que Cristo fez por nós, morrendo na cruz, ressuscitando, subindo aos céus novamente e voltando, bom, ao seu estado original, ao seu estado de glória, né? Como ele mesmo fala na oração sacerdotal, que eles possam ver a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então Cristo volta aos céus e tudo que ele fez por nós, todo o sofrimento, toda a humilhação que começa desde a encarnação até a morte, como numa descida, transforma-se agora numa subida espetacular. Porque Cristo, ao vencer a morte por nós, ele se torna para nós fonte de toda bênção. Então, verificando aí a palavra bênção no singular como aquilo que Deus, através de Cristo, fez por nós, tá bom? Pagando pelo nosso pecado, nos trazendo de volta a glória a que nós estávamos destituídos. Lembra? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão carentes da glória de Deus. Então Cristo nos eleva a suprir essa glória, ou essa carência, melhor dizendo, que nós havíamos perdido em Adão. Bom, e consequentemente, realizando nossos próprios pecados, bom, nós estamos nos afundando cada vez mais naquilo que Adão iniciou. Mas vamos lá. Então, singular, bênção, o que ele fez por nós. Mas a obra de Cristo, intercessão por nós, ela é tão grande que junto com a palavra no singular, toda sorte de bênção espiritual, nós poderíamos pensar em divisões, bom, ou formas de perceber como essa bênção, ela se distribui na nossa vida. A bênção poderia ser colocada no singular porque Cristo é a grande bênção que nós temos através do que o Pai fez por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então é uma bênção única. Mas aquilo que Cristo fez por nós na cruz e continua fazendo por nós através da ação do Espírito Santo. A salvação foi comprada, o preço foi pago. E agora a nova vida em Cristo, que o Espírito Santo gera e nos dá o crescimento nessa nova vida, ok? O que é que nós temos? Nós temos a oportunidade de experimentar essa bênção num singular de uma maneira rica, de uma maneira ampla, de uma maneira que você nunca vai, bom, entrar em monotonia ou dizer, que rotina terrível é a vida com Cristo. Essa é uma frase, bom, que não tem a mínima chance de acontecer. Por quê? Porque a bênção que é Cristo em nossas vidas se manifesta de maneiras fabulosas, bom, em cada área de nossa existência. O que pode acontecer às vezes, e eu quero até explorar isso depois em outra mensagem, em outra live, quando às vezes nós nos tornamos decepcionados ou feridos, o erro não está, ou a falha não está na bênção que Deus nos deu, Cristo Jesus. Bom, o privilégio que Deus nos dá através de Cristo Jesus, mas está em nós. Mas deixe ir esse assunto que é para um outro momento. Mas vamos lá. Então, ao final do versículo de número 7, vamos pegar o 7 dele pequenininho. Ele diz que no qual, que é o amado, no amado temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, através de Cristo,
pelo seu sangue, aqui chamado de amado. Nós temos a redenção pelo seu sangue, temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Então, segundo a riqueza da sua graça, desculpem, a graça de Deus, ela é riquíssima. Daí a ideia de nós podermos trabalhar a ideia de bênçãos no plural, porque ela vai se manifestar, usando a expressão de Paulo aqui em Efésios, de uma maneira multiforme, tá bom? Então vamos lá. Então, Deus em Cristo Jesus nos concedeu a redenção pelo seu sangue. Essa redenção, esse ato de livrar alguém, no caso do texto, pelo sangue de Cristo, contextualizando na história brasileira através da Lei Áurea, nossos antepassados africanos, descendentes de africanos, eu sou descendente de africanos. Então, o que nós temos? Nossos antepassados foram libertados pela Lei Áurea, tá bem? Então, vamos seguir. Aqui o instrumento que Deus usou para nos libertar dos nossos pecados foi o sangue de Cristo. E aqui nós temos a remissão, como o fato agora de pagar, mas também de restaurar a remissão que nós recebemos de Deus, tirando-nos dos nossos pecados. Então, uma nova vida em Cristo. A gente pode chamar de novo nascimento, de caminhar com Cristo, mas uma nova vida em Cristo é uma maneira muito bela de explicar isso, e eu vou optar por essa forma. Uma nova vida em Cristo é dada, é proposta para todos aqueles que seguirem o que nós estamos vendo aqui. Vamos perceber o que é que está sendo visto aqui. Ele diz, agora entrando no versículo de número 8, que essa graça a qual experimentamos, essa graça, sim, que a nós não custou nada, mas custou o sangue do Filho de Deus, versículo de número 7. Essa graça que não nos custou nada, mas que exige de nós, tá bom? O quê? Uma dedicação, não para pagar, de forma alguma. Mas essa dedicação, ela é nos mostrada por duas razões. Em todo este universo, em todo este mundo, tá bom? Ou nós servimos ao Senhor, ou servimos às trevas. Servir às trevas é viver, bom, a ideia da escravidão no pior sentido que a palavra possa trazer. Mas viver como servo de Deus é algo diferente. As figuras que nós podemos ver, tirada tanto da cultura hebraica quanto da cultura romana, que Paulo explora em alguns contextos do Novo Testamento, é que o escravo romano ele poderia muitas vezes até se tornar filho, ter direitos iguais àquele que era nascido em uma casa. Então é melhor ser servo de Deus, porque nós somos tratados como filhos, do que ser servos das trevas, escravos do pecado. Então, continuemos aqui. Deus derramou abundantemente sobre nós com toda a sabedoria e prudência. Então, a maneira como a bênção de Deus chega até nós, chega dessa maneira, com sabedoria e prudência. São estilos de vida a que somos chamados a experimentar. O texto continua, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. É a segunda vez que essa palavra aparece nesse texto, e beneplácito é uma junção de boa ou bom prazer. Então aquilo que Deus traz para nós através de Cristo Jesus, traz para Deus um bom prazer. Então interessante, a forma de descrever os sentimentos divinos, mas lembremos sempre que em Deus, os seus sentimentos, suas emoções não levam Deus a pecar. Na verdade, é uma forma santa, plena de experimentar, que é tão maravilhoso porque Deus se alegra, mas Deus não muda. Deus se entristece, mas Deus não muda. É uma forma de mostrar como Deus, tá bom? Tem sentimentos, mas é uma maneira muito diferente da que eu e você estamos acostumados a sentir, a experimentar essas sensações. O texto continua. Segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Então Deus tem um bom prazer. E esse bom prazer ele colocou em Cristo. Esse bom prazer que ele colocou em Cristo, que aqui nós temos, é de que façam todas as coisas apontar para Ele, convergir para Ele, servir para a glória dEle, na plenitude dos tempos.
ou seja, no tempo exato em que Deus quis manifestar a sua glória, nós podemos ver isso acontecendo através de Cristo Jesus, seu Filho, mas também o instrumento pelo qual ele quer e quis realizar isso. Fazer com que todas as coisas venham a apontar para Cristo, servindo ao propósito de Deus, mas apontando para Cristo, para que através de Cristo haja restauração, para que através de Cristo haja comunhão com Deus, para que através de Cristo aquilo que está arruinado, tanto desde a esfera individual, passando para os relacionamentos mais básicos, que eu acredito que são como o caso de pai e mãe e filhos, aí crescendo, tá bom? Aí também se insere a ideia de relacionamento entre irmãos, aí vai crescendo, relacionamento entre famílias, relacionamento entre vizinhos, relacionamento entre cidadãos de uma mesma cidade, aí vai crescendo até o ponto de o relacionamento da humanidade com o seu próximo. Tudo é e deve ser restaurado apenas por meio de Cristo. Nesse ponto, quero justamente agora pegar e fazer a aplicação dessa ideia de que através de Cristo nós experimentamos da parte de Deus bênçãos, usado agora no plural, porque mostra como Deus está nos guiando em todas as áreas de nossa vida. Então, todas as coisas devem convergir para Cristo, através de Cristo, tá bom? Ou por meio de Cristo, Deus seja louvado em todas as situações. Então, como nós podemos aplicar isso em relação à família? Eu quero mencionar o versículo 14 do capítulo 3, fazendo o link agora e aplicando. O texto de Efésios 3,14 diz: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então o texto está como que nos indicando que a ideia de família é um reflexo do que acontece na Trindade. É um reflexo do que acontece na relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Família é projeto de Deus. A família também sofreu por causa do pecado, porque o indivíduo sofreu por causa do pecado. E o que as famílias hoje têm? Tem membros pecaminosos. É por isso que as relações entre marido e esposa, as relações entre pais e filhos, ela está arruinada, porque ela está manchada, ela está destituída da glória para o qual ela foi criada. Manifestar a glória de Deus, a presença de Deus na terra. Então, nós fomos abençoados por Deus com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus, para que tudo apontasse para Cristo e através de Cristo as relações arruinadas fossem sanadas, fossem restauradas. Então é em Cristo que eu e você encontraremos poder para a restauração de nossas famílias. Porque o texto de 3,14 de Efésios diz: o Pai, de quem toda a família na terra toma o nome. E não poderíamos mencionar, só que como falamos, estamos aplicando, vamos depois explorar expositivamente o texto de Efésios sobre as relações familiares, mas nós conseguimos ver a partir do capítulo de número 5, entrando no finalzinho do capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 22 até o capítulo 6, versículo de número 9, nós estamos vendo como aquilo que foi mencionado de forma embrionária, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, singular. Em Cristo temos esse novo relacionamento, temos essa nova vida com o Pai. E essa nova vida com o Pai, ela, como já expressamos aqui, ela focaliza a glória a Deus através de Cristo. Ela é experimentada porque o pecado foi pago, a remissão foi alcançada, a redenção foi alcançada através do sangue de Cristo. Então, o indivíduo, a família e, de uma forma geral, a sociedade experimenta, tá bom? Algo maravilhoso quando o indivíduo muda. E o indivíduo só mudará realmente e radicalmente se ele tiver um encontro pessoal com Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 22 até o 9, não é uma simples reforma social, mas é cada um exercendo o papel para o qual fomos criados. Fomos criados, acima de tudo, para a glória de Deus. Então, pegando o texto de Efésios 5, 22 até 6, 9, homens, pais, exerçam o papel de marido,
provedor, mas ao mesmo tempo aquele que ama a esposa e se sacrifica por ela a ponto de se assemelhar ao sacrifício de Cristo pela igreja. Ame e cuide corretamente da sua família. Tá bom? Violência doméstica é algo terrível, bom, e acima de tudo é pecado, porque você não está glorificando a Deus, amando aqueles que você deveria cuidar. Então vamos exercer tanto a posição de maridos como de pais, de maneira que glorifiquem a Deus. Esposas, da mesma maneira, glorifiquem a Deus no estado em que vocês foram chamadas a exercer, tá bom? A posição de esposas. Filhos, exerçam também a posição de filhos, de maneira que vocês tragam alegria aos pais e que vocês também glorifiquem ao Pai. O texto de Efésios traz uma categoria familiar que nós não temos hoje, que os escravos, de certo modo, faziam parte da família, tá bom? Do homem Efésio, por isso que está aqui, mas não apenas do homem Efésio. A gente percebe isso em outras localizações romanas, tá bom? Então, o que é que nós temos? Uma aplicação que eu tenho visto em alguns momentos é que nós poderíamos pegar esse elemento e talvez trabalhar com aqueles que nos são subordinados. Então, você é chefe de um pequeno departamento, você tem funcionários, bom, trate-os bem, tá bom? Trate-os bem, porque você tem alguém superior a você e você é subordinado a alguém que é Deus, que é Cristo. E você que é funcionário, trate bem o seu patrão. Tá bom? Trate bem e zele, tá bom? Pela imagem da empresa onde você trabalha, sendo um bom trabalhador, antes de tudo, porque isso glorifica a Deus e isso faz bem para as nossas estruturas sociais. Então eu quero encerrar aqui, já são 9h32, quero convidar aqueles que puderem para estarem agora na nossa sala de aula através do Google Meet. O link vai ser já postado no nosso grupo lá do WhatsApp. E quero deixar também já o convite para que mais tarde você, através do nosso canal do YouTube, você pode encontrar o link aqui na nossa bio do Instagram, o link para você assistir o nosso culto que daremos a Deus hoje às 18h30. E se você não faz parte do grupo de risco, se você não está doente, tá bom? Você pode então dar o nome à irmã Michele, nossa secretária, e assim saberemos a quantidade de pessoas que virão e, bom, será um prazer receber você hoje à noite na nossa igreja, tá bom, local, denominada Igreja Batista Regular Sião. Quero só fazer uma oração, agradecendo a Deus por Cristo e rogando por sua família. Vamos lá? Santo Deus e Pai, eu te louvo pela bênção que é a família. Obrigado porque no teu plano eterno, a tua glória, Senhor, é alcançada também quando as famílias são restauradas, quando os indivíduos se entregam a Cristo Jesus, mas também quando as famílias são restauradas, como o teu nome é glorificado. Eu peço pela minha família, protege a minha família. Eu peço pela família dos irmãos que estão nos ouvindo agora pela manhã. Protege a família deles. Protege a família dos nossos espectadores. Tanto aqueles que estão nos ouvindo agora, ao vivo, como aqueles que assistirão esse vídeo posteriormente. Abençoa, Senhor, a tua igreja especial. Eu peço pela igreja local, aquecivo, mas peço pelo teu povo em todo lugar da terra. Seja conosco, Pai. Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, amados, fiquem na paz do Senhor e a gente se vê logo mais, tá bom? Na sala dos adultos, Google Meet, e à noite, às 18h30, no culto presencial para a glória de Deus. Fiquem então na paz de Cristo e tenham um bom domingo, meus irmãos. Até mais.